Hoje é diferente. A gente vai mostrar aqui um caso mais complexo, mais elaborado, onde a gente vai avaliar dois exames: cintilografia óssea e a tomografia. E disso a gente vai criar um novo método que é o SPECT-CT, que é a fusão das imagens cintilográficas com a tomografia. Você já ouviu falar de SPECT-CT? Você já comenta aí embaixo se você nunca ouviu, se você quer saber um pouquinho mais como é que funciona e quais são os grandes benefícios da união das duas técnicas. Lembrando, a gente não está falando de PET-CT, é SPECT-CT. Antes da gente chegar lá, vamos começar aqui pela cintilografia óssea. Essa não é uma cintilografia óssea qualquer, é uma cintilografia óssea trifásica. E a cintilografia óssea trifásica ela é composta da primeira fase, que é uma fase de fluxo, uma fase angiográfica, onde a gente injeta o radiotraçador ou o radiofármaco no paciente e ele vai se distribuir por via venosa e vai se acumular, vai se distribuir ao longo do corpo, preferencialmente nas áreas onde houver maior vascularização. Então, nesse caso, a gente ainda não está falando de captação no osso propriamente dito, porque esse é um processo que demora. É um processo que a gente vai observar à medida do tempo e que vai alcançar aí o seu equilíbrio por volta de 2 a 3 horas da injeção, onde a gente tem uma relação entre o osso que capta e as partes moles que não captam muito boa. Então o osso passa a captar muito, as partes moles passam a captar pouco. Mas esse é o fim do processo. O início do processo é o radiofármaco se distribuindo por via vascular, para depois ele ir gradativamente aderindo ao osso e saindo do sangue e aderindo ao osso. Então, na primeira fase, o que a gente tem é uma distribuição vascular. Então, você não vai ter imagens tão bonitas quanto essa. Você precisa saber o que você está olhando. E o que você está olhando aqui? Essa era uma dificuldade grande minha lá no começo da residência, porque a imagem, se você prestar atenção, ela parece um borrão, né? Então você está vendo aqui uma área que capta muito, outra área que capta pouco. Mas o que é isso aqui? Ela tem pouca resolução anatômica, né? Ela é muito sensível, ela te mostra a fisiologia do que está acontecendo, mas ela não te mostra muita anatomia. Então, se não te avisarem o que é que você está olhando aqui, é muito provável que você tenha dificuldade para interpretar. Então, quem faz o exame sabe o que está fazendo e colocou o quê? Colocou o detector da gama-câmara, que é o aparelho que faz a cintilografia óssea, em cima da parte que está sendo estudada, que nesse caso são as pernas, né? Mais precisamente a perna direita. Então, é um paciente que chegou com uma massa de crescimento rápido na perna direita, já biopsiada, com um diagnóstico de sarcoma. Nesse caso aí vai entrar aí nos diferenciais o sarcoma de Ewing, que tem ali a sua apresentação mais clássica, o sarcoma de Ewing ósseo, mas o sarcoma de Ewing ele pode ser extraósseo. Então o que a gente está vendo aqui é uma distribuição assimétrica do traçador, mais evidente aqui na região do terço médio da perna direita. Aqui eu sei que é perna direita porque a gente colocou o detector em cima das pernas, então perna direita capta mais, capta aqui no terço médio, capta mais para onde? Para a periferia. Então está me remetendo ou a fíbula ou a musculatura mais anterolateral da perna. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa do exame é essa aqui, que a gente tem. A gente busca a fase de equilíbrio, onde a gente vai avaliar a permeabilidade capilar, que está também alterada, congruente com a lesão. Então você vê aqui que já começa a haver uma extração lenta, né? Essa fase aqui é feita por volta dos 5 minutos da injeção do radiofármaco. Então você tem aqui a lesão mais bem delimitada. Então uma lesão projetada mais aqui para as partes moles da face lateral, anterolateral da perna direita. E à medida que o tempo passa, a gente vê que a fíbula capta muito pouco. Se você comparar esse segmento da fíbula com esse, você vai ver que tem uma discreta hipercaptação da fíbula e que há uma captação aqui, ó, discreta nas partes moles.
Aí você vai falar, Rodrigo, mas sarcoma de Ewing não era para captar muito? Se ele tivesse com o epicentro no osso, era para captar. Ah, então por que está captando um pouquinho aqui? Lembrando que tem um pouquinho de radiofármaco no sangue, que a neovascularização está presente e que você pode eventualmente ter o quê? Alguns microfocos de calcificação na lesão e você pode ver essa captação discreta. Então, cintilografia óssea é para ser olhada com calma. Nem sempre as alterações são brutais, elas podem ser discretas e além disso elas podem estar nas partes moles. Lembra lá da radiografia de tórax que a gente não cansa de falar que tem que olhar o ABCDE todo, olhar o esqueleto e todo o resto. Então aqui você pode usar a mesma estratégia, né? Não esquece de olhar e todo o resto na cintilografia óssea. Então a gente tem um remodelamento ósseo discreto na fíbula, congruente com essa lesão grande das partes moles. Mas aí você pode falar, Rodrigo, certeza que esse não foi o primeiro exame? Não foi, provavelmente fizeram um raio-x, depois provavelmente fizeram o quê? Uma ressonância dessa paciente. Fizeram a ressonância, porque a ressonância é um método fantástico para ver as partes moles, separar o que é osso, o que é nervo, o que é vaso aqui, que são marcos anatômicos importantíssimos para a ressecção dessa lesão. Então, por que a gente está fazendo a cintilografia óssea? A gente está fazendo cintilografia óssea porque a cintilografia óssea é um método bastante disponível, relativamente bastante disponível em qualquer cidade que tenha uma complexidade intermediária. Você vai encontrar cintilografia óssea, é um exame barato, é um exame que usa uma dose muito pequena de radiação e permite que você avalie todo o esqueleto, porque sarcomas podem ser multicêntricos. Então você vai procurar por lesões com características semelhantes no esqueleto, né? Outras lesões que captem muito ao longo do esqueleto, que possam ser metastáticas ou sincrônicas. Lembrando que a metástase é uma lesão secundária a essa lesão primária, ou lesões sincrônicas, que você tenha tumores ósseos acontecendo em mais de um osso ao mesmo tempo, o que não é o caso quando a gente avalia essa paciente. Você vai falar, Rodrigo, mas aqui capta muito aqui nas articulações sacroiliacas. Lembrando, a paciente jovem, paciente que se movimenta bastante. Então, essa articulação aqui, ela é uma articulação que absorve a carga. Então, você vai encontrar um pouquinho de captação aí. E, eventualmente, você pode encontrar até uma sacroileite. Agora, vamos partir para a segunda coisa que eu quero debater com vocês, que é o seguinte. Aqui, e deixa eu colocar essa aqui, tá? Pronto. Eu tenho 3 imagens na tela agora, 2 delas são tomográficas e uma é uma imagem estática de uma fusão do que a gente está vendo aqui. Então aqui eu tenho janela de partes moles com filtro de partes moles, onde a gente vê a coxa, né? Você vê que tem um osso só, então é o fêmur. A gente vai, à medida que a gente vai descendo, a gente vai encontrar a patela aqui. E a gente mergulha aqui na perna. Quando a gente chega na perna, uma coisa que já chama atenção rapidamente é essa lesão expansiva aqui, ó. Rodrigo, é difícil de ver. É sim, você pode dar uma janelada para facilitar o seu trabalho, né? Então, à medida que você janela o exame, você consegue ver melhor, né? Você realça o contraste entre as densidades. Então, você consegue ver melhor a lesão. Então, lesão expansiva, localizada com limites parcialmente definidos, né? Você não consegue ter clareza de onde exatamente ela termina. Heterogênea, né? Predominantemente com densidade de partes moles, basta comparar aqui com o osso, mas tem algumas áreas hipodensas aqui no meio, que pode ser um pouco de necrose. Ó. E essa lesão tem o epicentro aonde? Né? Essa lesão tem o epicentro nas partes moles. Veja que o epicentro dela, se a gente traçar aqui várias linhas que passem pelo centro da lesão, isso é a definição de epicentro, você vai encontrar o epicentro na musculatura. Aqui você tem a musculatura tibial anterior, que fica por aqui, a tibial posterior começa mais para cá, e aqui você tem a musculatura fibular e extensora dos dedos. Então, essa lesão infiltra todo esse compartimento muscular. Aí você vai falar, lembra da história do sarcoma de Ewing, que o padrão clássico dele é a lesão óssea. Nesse caso é um sarcoma
que está com o epicentro nas partes moles, mas olha que interessante, não capta um pouquinho lá na cintilografia? Olha aqui, ó. A gente marcou com a seta aqui para ficar mais fácil para você. Aqui você tem um sagital, aqui você tem um coronal, aqui você tem um axial, aqui você tem cintilografia óssea, o SPECT, que é a tomografia da cintilografia, aqui você tem a tomografia e aqui você tem a fusão. Essa imagem sobreposta sobre essa, confirmando para você que o remodelamento ósseo está onde? Aqui nessa área de reação periosteal. Olha aqui o periósteo. O periósteo é para ser bonitinho, igual está aqui. E olha que nessa área, congruente com a interface entre a lesão e o osso da fíbula, o periósteo da fíbula, você está vendo uma reação periosteal. Isso quer dizer que a lesão já encostou tanto aqui na fíbula que está causando, que está em contato e que está causando uma reação do osso a essa agressão aqui do lado. O que você infere daqui? Que muito provavelmente, se você tentar ressecar essa lesão aqui, você vai ter dificuldade de tirar a lesão inteira sem deixar nenhum pedaço para trás. Isso vai impactar onde? No seu manejo cirúrgico, na sua tomada de decisão. Será que esse paciente vai fazer químio antes para reduzir essa lesão, radioterapia antes de ressecar? O método que faz isso de forma muito eficiente também, principalmente para você identificar vasos aqui no interior dessa lesão e nervos, é a ressonância. A ressonância é muito melhor para a gente ver isso, melhor inclusive que o PET. Para a gente avaliar as partes moles, a ressonância é imprescindível. Então, esse paciente, se não ter, vai fazer uma ressonância para avaliar isso, mas a cintilografia óssea deu o que para a gente? Deu uma garantia de que a gente não tem múltiplas lesões ósseas sincrônicas ou metastáticas, então que a gente está lidando com a lesão óssea localizada na perna, reacional a uma lesão com epicentro nas partes moles. Então, qual que é o entendimento do caso? Que a gente tem uma lesão com diagnóstico de sarcoma, com epicentro nas partes moles, causando uma provável invasão secundária da fíbula e provavelmente aqui dos nervos que passam nessa região, que vão ser melhor avaliados pela ressonância antes e depois do tratamento. Provavelmente esse paciente vai passar por químio para essa lesão reduzir e depois se reavaliar uma ressecção. Beleza? Caso mais complexo, mais elaborado. O que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu que a cintilografia óssea tem mais de um tipo de protocolo normal, quando a gente está fazendo para avaliar a metástase apenas dos pacientes que têm tumor de próstata, tumor de pulmão, tumor de mama, que geralmente é um exame que é usado no estadiamento. É uma injeção, uma imagem com 2, 3 horas depois. Nesse caso, a gente mostrou uma cintilografia óssea trifásica, que muitas vezes é utilizada para a gente avaliar pacientes com suspeita de infecção. As 3 fases incluem a primeira, que é a fase angiográfica, né? Uma fase que vai permitir que você avalie o fluxo sanguíneo para aquela região. Processos inflamatórios, processos infecciosos e processos tumorais tendem a causar uma neovascularização naquela região que vai cursar com esse aumento. Depois, uma segunda fase que é feita em torno de 5 a 10 minutos, que vai demonstrar para a gente a permeabilidade vascular. E a terceira fase, que é para a gente ver a parte óssea propriamente dita. Além disso, a gente aprendeu hoje sobre um novo método, né, que é um método que ele surgiu, né, um método híbrido da fusão da imagem tomográfica com a imagem cintilográfica, que vai se chamar SPECT-CT, que pode ser feito com qualquer radiotraçador da medicina nuclear. Então você pode fazer isso para suas cintilografias de corpo inteiro com Octreoscan, você pode fazer para sua cintilografia de corpo inteiro para MBG, você pode fazer para sua cintilografia de paratireoide, para sua cintilografia miocárdica, qualquer cintilografia que você encontrar um benefício prático de agregar informação anatômica da tomografia, você pode fazer isso. E isso te dá uma garantia anatômica, né? Você consegue ver melhor os detalhes anatômicos da tomografia e consegue ver se isso tem representatividade na fisiologia da lesão. Então você consegue ver a anatomia e função no SPECT-CT. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é um caso mais elaborado, um caso mais complexo, que vai demandar mais da sua análise. Se você é residente de radiologia, você precisa saber as aplicações da cintilografia óssea para discutir isso. Nem sempre você vai ter
médico nuclear, tira colo. Se você é residente de medicina nuclear, você precisa entender dessas imagens tomográficas para melhorar o seu relatório, para melhorar a sua entrega do seu exame cintilográfico. E se você é oncologista ou um médico que vai ser o representante, o solicitante desses exames, você precisa saber solicitar isso da melhor forma possível para que você entregue o melhor resultado para o seu paciente. Agora conta aqui para mim se você conhecia o SPECT-CT ou não, se você já tinha visto isso, se você aplica isso no seu dia a dia, se você tem isso disponível aí na sua região. Isso vai ajudar a gente a engrandecer o debate. E lembrando, se você não é médico, lembrando que esse é um vídeo educativo, tá? Você não deve se autodiagnosticar, você não deve interpretar seu exame sozinho, você deve levar o seu exame para o médico que solicitou, para ele interpretar o relatório do seu exame e tomar a melhor decisão. Não interprete seus exames sozinhos, isso aqui, e não utilize apenas essa aqui como fonte de aprendizado. Isso aqui é um canal educacional com o objetivo de difundir conhecimento, mas não deve ser utilizado como única fonte de conhecimento. Afinal, o conhecimento ele deve ser extraído de várias fontes para que você enrobusteça o seu conhecimento. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo.